Boa noite. Eita, me empolguei. Boa noite. Você está sozinho do lado de cá? É o quê, gente? É time? É o time que ganhou, o time que perdeu? O menino está sozinho do outro lado. Ou você vai para cá e faz todo mundo logo lá de cá, faz logo uma... Não, eu estou falando dos encarnados, amiga. Não estou falando dos desencarnados, porque todas as cadeiras estão ocupadas. Pare de armar. Pronto, que a sua coleguinha, agora, se você fosse para lá, a coleguinha se diz, ia ser a problemática da situação. Rapaz, eu não boto essa cadeira aqui não, mas enfim. Vai deixar os espíritos aí. Pois, você notou? Eu vim combinando com a apresentação. Gisele, quando você puder, e quando você se arrumar, se aquentar, se arranja uma água para mim? Muito obrigada. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Como foi a semana? Independente do Brasil, qualquer coisa. Beleza de Creuza? Pronto. Boa noite. Então tá, vamos começar. Vou começar de novo, vou me apresentar novamente, porque me disseram que estava gravando, aí tem que ter um pausa, me explicaram ali, eu tenho que falar. Então, boa noite, meu nome é Marie Souto, e a gente vai bater um papo hoje sobre energia sexual. É um tema bem interessante. Vocês já ouviram falar desse tema? Já? Não? Ótimo, vamos aprender juntos. Vamos lá. Como o tema eu sei que é abrangente, a gente vai restringir algumas coisas. O objetivo geral do nosso tema de hoje é a percepção do sexo como energia criadora que se manifesta em níveis diferentes. E daí a gente vai conseguir tentar mostrar a vocês o conceito de sexo como energia criadora cuja utilização se enraiza no espírito, demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito, mostrar a necessidade de um planejamento familiar na construção da família a fim de se evitar os prejuízos do aborto ou da proliferação irresponsável de filhos e mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis de acordo com a evolução do espírito. E aí eu quero perguntar a vocês, o que é essa tal energia sexual? O que vocês acham que é isso? Quando vocês viram lá no cronograma, meu Deus, energia sexual, o que vocês pensaram que poderia ser isso? Aí você levanta a mão que eu levo o microfone, porque vocês têm que me ajudar, estou sozinha aqui. Diga, quer não? Me conte. Só assim, vou passear. Conte. Sim, quando a gente vê o tema, né, a gente pensa logo no ato em si do sexo. Mas eu vejo essa energia como a energia que rege a vida em tudo que a gente faz, seja no desenvolvimento intelectual, artístico, ou em qualquer, né, ou na procriação em si mesmo. Tudo que engloba a vida. Quem mais? Boa noite. E aí, o que é que você acha desse tema quando você viu, meu Deus, energia sexual? Pensou em quê? O que que sua mente está pensando? Está pensando também? Só me vem sexo na cabeça mesmo. Só vem sexo. O ato em si. Pronto. Quem mais? Vai contribuir? Não, meu filho, me ajude. Hoje eu vou abusar vocês. Inicialmente veio o ato sexual, né? Mas depois, vendo algumas pessoas falando, comentando que é uma das energias mais fortes que a gente tem, né? Primeiro é o chakra que fica na parte superior e o chakra sexual. São os que transmitem maior energia, né? Onde tem uma fonte maior de energia. Que, inclusive, pelo que eu pude acompanhar, alguns até utilizam essa energia para outras coisas, para poder tirar um pouco do foco, sair do foco só do ato sexual e empreender essa energia, porque é uma energia forte, em outras atividades. É isso? E
Isso e mais um pouco. Isso e mais um pouco. Mais alguém quer contribuir? As meninas do fundão? Não? Pronto. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre isso. E você que disse que não tinha ouvido falar, nunca ouviu falar? Ou tem uma noção? Me conte. Já, porque minha irmã deu essa aula online. Aí eu disse, é sobre sexo? Ela falou, não tem nada a ver. A gente não vai ensinar o sexo, né? Isso aí vocês já sabem desde o dia que nasceu. Pare. É outra coisa, que abrange também o sexo. Eu trouxe alguns conceitos para a gente bater um papo aqui. Essa citação é de Andrei Moreira. Ele é um médico e constelador familiar. Então, procurem ele, ele tem uma ótima referência sobre esse assunto. E eu trouxe 2 conceitos que ele fala sobre a energia sexual. É uma energia criadora, presente no ser desde os primórdios da criação e proveniente do reservatório divino e finito. Acompanha ser, eu acho que isso é um erro ali de digitação, mas é desde o primeiro momento primário da nossa existência, desde o reino mineral até a culminância da angelitude, quando o espírito se integra na cocriação divina. A energia sexual é a energia que dá impulso para a vida, em todo sentido, não só da criação, de gerar uma vida, mas é ela que movimenta a gente. Nós temos que ter prazer em fazer as coisas. É ela que leva o movimento para frente, senão você fica na inércia. Então, a gente vem aprendendo com essa energia desde que a gente estava lá, no período, quando o princípio espiritual lá atrás, no mineral, todos os reinos, até onde a gente tem hoje, o hominal, já com mais consciência do que é isso. Diga, faça a sua pergunta. Segura aí que eu vou beber. Oi. Quando você falou impulso para a vida, é porque eu pensei no sol. Porque o sol é que impulsiona a vida, vamos dizer, das plantas, né? Eu pensei nisso. Aí eu fiquei me perguntando, será que a energia solar também pode ser considerada sexual? Ou você está pensando mais num foco humano ou orgânico? Um adendo? Os países tropicais mais quentes, que têm o maior tempo de sol durante o dia, são países que têm uma energia, uma sensualidade mais aflorada, né? mais espontânea, é mais nato nas pessoas. Isso é científico, não sou eu que estou dizendo, eu já li sobre isso. Né? Nossa energia, necessariamente, ela não é atrelada ao sol. Pode ser que tenha alguma resultância, porque você, com calor, você não vai ficar todo empacotado para presente. Você não vai se esconder, você vai querer. Porque, pense aí, quando você está com o sol brilhando, você não vai com a disposição de vou dar prazer em ir, do que quem está com frio fica mais retraído, só quer ficar escondidinho. Talvez ele seja um estímulo para você ir a fazer. Inspiradora. O sol, o ambiente, nesse caso aqui a gente está falando do sol, de estar iluminado, ser tropical, lhe inspira a sair, a se movimentar. Não ficar na inércia, no iglu quentinho, porque não é estimulante o frio para você sair. Mas a energia sexual é uma energia magnética sua, não só do corpo físico, mas do seu espírito. Seu não, do espírito, que a gente não comprou na Shopee. É do espírito. Deixa eu tentar fazer o paralelo que eu viajei. Eu pensei na analogia do Sol como ser, sim, e ele se utilizar da energia sexual para emanar e germinar nos outros lugares. Entendeu? Como uma força co-criadora. Como se nós se coloca no lugar do Sol. Sim. Então, minha energia sexual
gera essa luz poderosa aí. Sim. Você entendeu? Nessa analogia, sim. E é isso que eu estava querendo tirar dúvida. Sim. Entendeu? Porque é como se fosse a gente que faz aquilo. A gente é uma energia tão forte que ela faz a vida acontecer. A gente começa ainda aprendendo o que é isso, porque a gente tem a questão dos hormônios, ainda está muito atrelada ao sol sexual, o ato em si. Mas quando a gente começa a entender que é mais do que isso, é uma força que lhe impulsiona, você acaba, no final do estágio da evolução, que é co-criando. E é através dessa energia sexual, é dessa energia de vida. Conseguiu entender? É igual o que o Sol faz. O Sol coloca a sua energia para estimular o resto a crescer. É a mesma coisa. Foi claro? Entendeu? Deu para entender? Outro conceito para nos ajudar no caminho. No ser humano, a energia sexual promove a busca pelo prazer de todas as formas que integram as leis divinas, ou seja, tudo que lhe forneça alegria de alma, lhe vitalize o sentimento e o afeto. Isso desde as sensações da erótica, que é o ato em si, até a criatividade, no exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil de promover o progresso e lhe forneça sentimento e significado para existir. É o prazer de viver a vida, de ter a vida como uma experiência única e sua. Isso está atrelado à sua energia sexual. Então, vamos passar da ideia de que é só o sexo, só o ato sexual. Quando existe, é a química da vida. É aquela energia, aquele prazer incrível que você vê a pessoa acordar de manhã cedo, naquela animação, e dizer, bom dia! Eu usei toda a minha energia para isso. Qual foi a energia que eu usei? A sexual. Porque é ela que traz a vida, é ela que traz aquela energia que corre, que você se sente feliz e dá prazer. Que estimula todo o corpo. E aí a gente vai ver que ela vai entrando em qualquer área da sua vida. No seu trabalho, quando você se sente bem. No voluntariado, quando você vai com aquela energia, com aquela disposição. Que você, de repente, começa a se iluminar de tanta aquela vibração. Isso é energia sexual. Ela vem disso. Ela cria, ela dá impulso, ela movimenta você. Certo? Dúvidas até aí? Vamos aprofundar. Energia sexual é a vida universal. Ela é um recurso da lei da atração. Na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres. A face das potencialidades criativas de que se reveste. Na essência, é a energia divina, força da vida, encontra-se na base de todos os processos da evolução dos seres. Ela atrai. Vocês já ouviram falar da lei da atração, não já? Pois é. Quem move essa lei é a energia sexual. Mas no sentido de você impulsionar a vida para que ela aconteça do jeito que você gostaria que fosse. Bem, atrair as coisas boas para você, da forma como você deseja. É essa energia, vitalidade, que você começa a viver a sua vida, a desejar as coisas, é ela que dá esse impulso para você. Que a gente achava que era só motivação, motivação tem um nome. É essa energia. Entendem? Que não é só o ato sexual em si. É a química da vida. É o mesmo prazer, é o mesmo lugar que você chega e impulsiona para a vida. É o prazer em si ou é o que estado, gera o prazer? É o que está. É o que gera. É os dois. Já vi uma pesca aqui do lado que me disse. O prazer da vida é o que faz você feliz, de estar ali fazendo algo. O prazer é o nome final que a gente dá de se sentir bem com aquilo ali. Impulsionou,
Você fez e vai. Não fique rindo, não, que pode Não, perguntar. é Eu porque entendi, é bom que eu bebo água. Vá, deixa eu beber, que eu estou com sede. Eu estou me dando uma água gelada aqui. E se você não estiver fazendo nada e você sente prazer também do mesmo jeito? Também. Ela lhe colocou em movimento de alguma forma? Não é movimento de sair andando. Sim. Entendi. Sim, Entenda. Sim. Prazer da vida. Você está bem com você. Você está em equilíbrio com você. Você está de bem com a sua energia sexual. Você consegue fazer ela girar um pouco melhor. Entende? Sim. Pronto. Essa cara de interrogação. Eu sabia? Deixa eu beber, que eu nem bebi. Vá. Inclusive, como a gente tinha conversado, essa energia é utilizada para desenvolver alguns trabalhos, né? O pessoal que trabalha com artes, Sim. com... É uma energia criativa. É totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. E tem também, agora isso foi uma conclusão minha, né? O estado que a gente fica, por exemplo, depois de a gente ter praticado um ato sexual com uma pessoa que a gente gosta, a gente fica num estado de prazeroso, Sim. de alegria, e termina criando um ambiente, né? Mas com uma energia melhor. Não sei se eu estou falando besteira, mas foi mais ou menos, eu pensei nisso quando você estava conversando. E a utilização da energia, alguns sintomas. reverte, né? Sim. Esse sentido de flow, digamos assim, né? O prazer de fazer é o resultado da sua energia sexual ativa. Neste caso, foi com uma relação com alguém. Mas pode ser uma relação de trabalho, uma relação com seus filhos, uma relação por exemplo, de artes também, como você falou, em qualquer lugar da nossa vida. Na geração de um bebê, de uma criança, de um pai que está vendo o seu filho ali para nascer. Tudo isso faz parte desse processo chamado energia sexual. É aquilo que dá prazer de viver. Não é só o prazer do ato sexual, do orgasmo, digamos assim. Mas quantas coisas na vida a gente diz que tem a maior... Não posso falar tesão. A maior coisa boa, aquele ter grande... Mas não no ato sexual, mas no trabalho, no que você faz. Isso é proveniente da sua energia sexual. É equilibrada, de preferência, né? Porque quando ela está desequilibrada, a gente consegue ver problemas, compulsões, excessos, vícios. Hã? Eu não ouvi, minha coleguinha aí vai me ajudar. As distorções. Isso. Vamos lá. Aí, o que a gente estava falando? A gente acaba sendo co-criador em todas as áreas da nossa vida. Não só, acabamos sendo bem redundante, né? Além do prazer sexual, que é o ato em si, mas também na reprodução, na arte, no intelecto. Nós somos criadores deste universo. E usamos essa energia para movimentar a nossa vida. Para dar energia à nossa casa, para dar energia a quem está do nosso lado, a quem dá energia no nosso trabalho, nos nossos estudos, em tudo. Essa energia se chama energia sexual. É ela que dá o prazer de viver. Vamos lá. A energia sexual é uma energia mental e psíquica, bem redundante. Ou seja, ela não está atrelada a nenhum órgão biológico nosso. Ela é a nossa mente. Ela vem ela é criada na nossa mente. É uma energia que move o ser humano para a vida, impulsiona o espírito para a sua realização criadora. Não se restringe ao ato sexual e nem situa em uma parte específica do corpo. A lei de atração tem como recurso a energia sexual que gera cargas magnéticas de potencialidade criativa. Ou seja, não está no corpo, está na nossa mente. Conecte-se com essa energia, comece a entender o que é isso, que prazer é esse, que sentido é esse, e comece a utilizar. Então, não é o corpo que vai fazer isso, não é o estímulo do corpo que vai fazer, porque aí é um prazer do corpo, um prazer do ato em si.
Mas ela é mais do que isso. Vamos tentar ampliar isso aí. Como é que a gente vai se conectar com isso? Entendendo o que significa prazer da vida. A espiritualidade, ela coloca a força universal da atração como uma manifestação do amor de Deus através da criação. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria orgânica. A energia sexual, ela tem a finalidade de gerar o amor. Gerar não, como é que eu posso dizer? Intensificar o amor. Quando você começa a ter a conotação do que é o amor, a afetividade nas relações, você começa a desassociar de ato sexual, do prazer pelo sexo em si, matéria, e começa a dar intenção nessa energia para algo de afetividade. E aí você começa a entender que todas as relações que nós temos têm que ser voltadas para o amor. O amor das pessoas, o amor e o respeito, a empatia, tudo isso, o amor do nosso trabalho, o amor da família, é movido pela energia sexual. Não é só o coração que bate, é o corpo inteiro que vibra. Entende? Dúvidas? Eu estou quase não enxergando nada, porque embaça meu óculos, mas enfim. Vamos lá. No ser humano, através das experiências comandadas pelo Espírito, ao longo das eras, agrega elementos vibratórios mentais e emocionais que constroem o cosmo psíquico único de cada um. Ao longo das nossas reencarnações, a gente vai aprendendo esse significado, vai compreendendo como é esse estágio de energia sexual, de amor, e ao longo do tempo a gente vai aprendendo e entendendo o que é isso. A gente já entende que é uma energia psíquica, de força dinâmica e com base dos processos mentais, parte da nossa mente. Então, ela é uma energia mental. Também outro nome de alguns estudiosos é o psíquica. Freud começou a estudar essa energia e ele deu o nome de libido. Já é uns séculos mais próximos. Então, à medida que a gente vai evoluindo no nosso aprendizado, na nossa sociedade, com os estudos, mais a gente começa a entender como essa energia é tão importante para a nossa vida. Então, é por isso que é importante os estudos. E aí Freud diz que é a força da vida geral, tanto na biologia, na reprodução, na vida social, cultural e na nossa criatividade. Ela gera tudo, ela é impulsionadora de tudo. E daí, de Freud para cá, existem muitos estudos, já está se tornando mais aberto a conversa sobre essa energia, sobre essa nossa sexualidade, que antes era tão banalizada, tinha muitos tabus, era castrada, a gente não tinha como falar abertamente. Hoje a gente já consegue conversar sobre isso. Gente, eu estou cansando porque essa máscara não está dando certo, não. Mas tudo bem. Eu desaprendi. E aí, espírito tem sexo? Se alguém disser que tem, perderam a aula. Nem sei quem foi que deu aula de espírito, nem me lembro. Tem não? Tem certeza absoluta? Pronto, realmente, espírito não tem sexo. Os sexos, eles existem pelo componente orgânico, porque a gente precisa reencarnar para poder a gente ter a procriação. Então, o homem e a mulher, no nosso planeta, né, no nosso orbe, a concepção da vida ainda é por um homem e por uma mulher, gestação e tudo mais. Mas a sexualidade da criatura, antes de tudo, nasce do arquivo mental. Os órgãos genitais são instrumentos do espírito, através da ação mental. Perdendo o corpo físico, o espírito nada perde de sua sexualidade, suas características e sua maneira de ser.
Se é algo da mente, o que você é, como e assume, entende que é sua identidade, você leva consigo. Sua manifestação aqui leva com você, leva também. Quando você desencarna, você é o que você está sendo aqui. O que você aprendeu aqui, o que você integrou aqui. E vai reconhecendo para a próxima encarnação você continuar os seus estudos. Que é como a gente estava brincando, né? A gente está numa escola e a gente vai passando de um nível, depois repete de novo, faz uma paralela, e volta, e aí vai. É a escola da vida. Bissexualidade psíquica. Alguém já ouviu falar sobre isso? Pela cara, não. Vou explicar. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios, ou a gente pode dizer de encarnação em encarnação, o espírito passa por fileiras imensas. Ora por um momento feminino, ora por um momento masculino. E nisso ele vai aprendendo o que é ser uma mulher com suas belezuras todas, né, os hormônios todos que ela tem, a sua característica arquetípica, como também passa no corpo masculino com todas as características e arquétipos masculinos. Com isso, o espírito ele vai ganhando um entendimento sobre essas duas potencialidades, o que a psicologia chama de ânimo e ânima. Todos nós temos as duas sexualidades, dois arquétipos desse, como eu posso dizer, masculino e feminino. Não é manifestação física do corpo, é isso, é mental, é psíquico. Então, pode ter um homem com o entendimento sobre amorosidade, ser pai, tudo ele coloca a potencial do arquétipo feminino neste aspecto. A mulher pode ter também a questão do ânimo, que é a figura, o arquétipo masculino, assertiva, direta, sem muitos rodeios, que vai mais para a ação, não materna tanto. Tânia deu até umas explicaçõezinhas na aula de família, quem estava aqui. Ela entrou um pouquinho nesse assunto. E vocês vão ver mais um pouquinho no ciclo 2 e no ciclo 6 sobre esse assunto. Mas claro, tanto das projeções quanto das relações, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais. Mas é só para a gente entender que todos nós temos os dois lados. Somos masculino e feminino. Por isso a gente entende, temos a sensibilidade. O homem pode ser sensível, porque ele entende, ele já compreende, ele já tem a conexão com esse sentimento. E a mulher pode ter a conexão do masculino, pode ser mais assertiva, mais direta, todas as potencialidades do masculino. Entende? Não é homem e mulher, masculino e feminino. Expressão da sexualidade. E aí eu pergunto a vocês sabem a diferença entre sexo, gênero, orientação sexual e sexualidade? Pausa para eu beber água, porque hoje eu estou ruim. Oi? Vai, então vá falando aí que eu vou bebendo, fingindo que estou bebendo água. Fingindo, porque está gelado para casa. Gênero. Deixa eu tentar aqui pensar para ir falando mais ou menos. Gênero seria talvez a forma como eu me vejo. O feminino, o masculino, talvez neutro. Orientação sexual é um interesse sexual pelo outro. Eu posso ter uma orientação sexual pelo mesmo gênero que eu me vejo, que eu sou, então seria homossexual e heterossexual se fosse pelo diferente.
sexo. Agora já não sei mais, que talvez fosse gênero isso. Mas não sei, sexo e sexualidade, alguma outra pessoa quer falar? Ajudar Me dá a uma coleguinha. ajuda aí? Alguém? Não, a ideia é bagunçar tudo. Eu concordo com os dois, gênero e orientação sexual. Sexo é o mais simples, o masculino e o feminino. É o que você... É aquela expressão física quando você nasce, é o que vai estar registrado em seu documento. O gênero é como você se expressa, baseado na sua mente, né, na sua psique. A orientação sexual, ela já falou, de acordo com a atração. E a sexualidade, eu acho que é mais subjetivo. Eu acho que não está muito relacionado à expressão física. Eu acho que é o que a gente está discutindo aqui, envolve muito mais coisas a sexualidade. Exatamente. Mais alguém para completar? Ou discordar, isso é importante. Não. Pois é, exatamente isso. Acertou. O sexo, ele é a categoria que diz se você é menino ou é menina. É o que a gente nasce. Já o gênero é como você se identifica, como você se enxerga no gênero feminino ou com uma característica masculina. É como você se identifica com o mundo. O sexo é como o mundo enxerga você. Se você é menino ou se você é menina, né, no biológico. E a orientação sexual é como você se relaciona com o mundo. São as relações com quem você se atrai. Se é masculino, se é feminino. Aí vem o homo, o hétero, bissexual. E se a gente for ler aquele LGBTQIA+, plus D8, não sei, desculpe, mas eu não sei. Botaram mais 2 letras. LGBTQIA+, só que tem mais 2 letras que agora eu não lembro qual é. Só para falar gênero de novo, que eu não vi. Voltar? É que tem ali a mistura dos dois. Você se identifica. Não é escolha, é como você se enxerga, se identifica, aquilo é seu. É uma questão muito mais do que uma escolha. Identidade pessoal. Sua realização pessoal, sua personalidade integrada. É mais do que a escolha, não é uma escolha, eu escolhi estar ali na prateleira, ou fui influenciado por fulano de tal, porque eu... Não é isso. A identificação é mais do que isso. Não é uma influência que vai você caracterizar uma orientação ou outra. Você se identifica daquela forma. Vai mais do que um RG. É personalidade mesmo. Vamos lá. Eu trouxe esses 2 textos de Adenauer, que fala assim: a atividade sexual do corpo, ela obedece desejos e formações que irradiam a partir das matrizes perispirituais. Torna-se de mera busca pelo conhecimento de si mesmo, projetada na atividade sexual corporal com outra pessoa. Tudo parte das relações, de como é que você se relaciona com o outro, o que você se interessa por, deseja por. Define-se como sendo as preferências, predisposições ou experiências sexuais na experimentação e descoberta da sua identidade. Quando a gente se relaciona com o outro, a gente começa a formar a nossa identidade. A gente já começa a entender quem eu sou, como é minha personalidade, de que forma eu atuo no mundo. Parte desse princípio de que você se reconhece quem é e atua. E a sexualidade, né, a sua escolha, a sua orientação sexual também faz parte disso. Porque é a sua manifestação. É como você se mostra para o mundo. Tem uma energia ali. Então, eu sou mulher e me manifesto desta forma. Eu uso toda a minha energia sexual para me manifestar quem eu sou. Se eu fosse trans, eu ia usar toda a minha energia para manifestar ao mundo como eu sou.
Entende? Entende? Não. E o prazer genital ou o ato sexual? Aí é o que a gente fala do ato em si, o coito, o sexo propriamente dito. Né? E aqui eu pergunto, como é que está seu comportamento quando a gente fala em ato sexual? Porque não é só se relacionar com o outro e aos finalmente e tudo certo. Não. A energia sexual tem que ter também essa responsabilidade. Você com essa energia. Você com seu corpo. Você com sua individualidade. E aí eu achei interessante que no livro Vida e Sexo, Emmanuel traz algumas dicas sobre a prática. Não existe proibição, mas educação. Não existe abstinência imposta, mas o emprego digno com o devido respeito ao outro e a si mesmo. Não há indisciplina, mas controle. Não há impulso livre, mas responsabilidade. Isso a gente já começa a pensar. Como é que está o ato sexual em si hoje? Ou o seu movimento com esse comportamento, com essa energia? Será que eu estou impulsivo? Será que eu estou irresponsável? Ou eu estou me castrando? Porque a gente viu que também, nas outras aulas, que a gente também faz isso conosco mesmo, não precisa de ninguém. Mas o que eu percebo é que a gente levou muitos anos, muitos séculos, castrando essa energia. E hoje, os espíritos que já reencarnaram vieram, liberou. Saímos de um aprisionamento e vamos liberar. Não quero saber de castração, imposição, nada. Eu me manifesto como eu desejo. Isso é bom, porque hoje cabe a gente pensar com mais clareza e possibilidades de conversar e de troca, de como isso agora vai ser mais responsável, vai ser bom para mim. Será que eu começo a me olhar e olhar o outro, ou eu estou perdido, impulsionado na vida? A gente tem um livre-arbítrio. Lembra lá da aula de liberdade? Livre-arbítrio até onde começa o direito do outro, sou livre, faço tudo o que posso, até onde convém. Você pode tudo. Mas você está olhando para o outro. Como é que está seu senso de responsabilidade? Até com você mesmo. Hoje a gente tem a liberdade de conversar sobre isso, para começar a ajustar a nova fase, que é a gente começar a entender essa energia do jeito certo. Sem exageros, sem desequilíbrios, sem erotizações compulsivas. É um exercício, a gente pode vacilar, mas a gente já está sabendo qual é o caminho que a gente tem que seguir. Entendem? Vamos lá. A sensualidade humana, ela é um convite para despertarmos em nosso crescimento, entendimento e afetividade. Desta forma, estamos ligados às leis divinas do amor e da reprodução, que é uma manifestação natural da atração sexual. Ela é uma energia mental que constitui impulso para o progresso, se bem utilizada. E isso acontece em todas as nossas relações, trabalho, relações sexuais com nossos parceiros, relações com amigos, em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, ela é muito mais do que o ato sexual em si. É como a gente se manifesta no mundo, é o que impulsiona a vida, em tudo. Quando a gente cria, a gente tem uma energia desprendida. Não sei se vocês... É que é difícil falar algo subjetivo tentando taxar alguma coisa, né? É totalmente subjetivo. E, às vezes, o nosso cérebro cartesiano querendo dar nomes, formas, mas é algo que se sente. É perceptível o corpo. Nosso corpo tem a sensibilidade de quando a gente fala do prazer, tem aquela energia boa, aquele contágio. Isso faz parte da energia sexual.
É como você movimenta a sua vida, o seu trabalho, aqui. Quando vocês estão aqui, vocês se sentem bem aqui, vem com aquela energia. Não, eu vou me impulsionar, vou lá, vou me sentir bem, vou fazer. Isso é a sua energia sexual ativa ali. Mas é totalmente subjetivo. É se sentir. Sentir o prazer, sentir a emoção, sentir o gosto de fazer, se impulsionar para ir. Entendem? Vocês estão com a facada, ela está assim, ó. E você está entendendo direitinho? É subjetivo, mas é isso aí. Perguntem. Se eu não souber, eu pergunto para ela. Naná, você é visita. Toda vez que determinada pessoa convide alguém a uma comunhão sexual, a gente está falando do ato em si, né, digamos assim, das relações, ou aceita de alguém um apelo neste sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta psicologicamente das energias espirituais em regime de reciprocidade. Quando você se conecta com alguém, existe uma troca de energia com esse outro alguém. E vice-versa. Sempre. Somos energia pura. Se eu me conecto... Como a gente estava aqui sentadinha, eu disse que eu estava roubando metade da energia dela porque eu estava cansada. Eu troquei uma energia com ela. Quando a gente faz o ato sexual em si, propriamente dito, não, finalmente, a química é maior, muito maior ainda, porque teve atração, confiança. Você se doou, você se permitiu que o outro chegasse tão próximo de você. E houve aquela simbiose de energia. Então, existem trocas em todas as áreas da nossa vida. Todas, com todas as pessoas. Essas relações nada mais são do que trocas energéticas, retroalimentando-nos ou nos agredindo, porque depende, a outra pessoa pode ser tóxica também. Aquela energia pode não te fazer bem. E você consome. Uma coisa interessante que eu li, que eu fiquei assim, rapaz, foi uma pesquisa que eu li, que diz que no ato sexual, quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, aquela troca de energia, ela dura no seu corpo 6 meses. Uma vez. Eu fiquei chocada. Imagine o povo louco aí na vida, nas festas. Está uma miscelânea de energia. Rapaz, eu não sei, eu só achei estranho e fiquei preocupada. Eles conseguiram comprovar isso? Ah, meu filho, aí esse povo reikiano, esse povo que faz esse estudo de energia, magnetismo, eu fiquei preocupada com relação a isso, mas eu achei interessante trazer por curiosidade. Hã? Nem eu, né? Mas eu achei interessante porque me fez pensar qual é a nossa qualidade de escolhas. Porque se a gente se conecta com a outra pessoa e a gente acaba trocando aquela energia e a gente já sente... Imagine quando a gente vai para um campo mais aberto que você se doa, é uma permissão que você dá. Imagine as escolhas, ambientes, situações, já que a gente é pura energia, se a gente é puro magnetismo, pense aí. Isso me fez pensar na qualidade. Quer perguntar, minha gata? Espera aí que eu chego aí. Espera aí, para poder os coleguinhas de lá e eu beber água. Vai. Só lembrando, né, do exemplo assim de reciprocidade assim intensa, né, que é o amor à primeira vista, quando você olha no olho do outro e percebe essa troca de energia intensa, aí você diz que é... E realmente acontece, né?
Amor à primeira vista, nem que seja por um tempo. Nem que seja por um tempo. Eu assisti 6 meses. Ó, o outro já está usando a desculpa de ficar com a bichinha por 6 meses. Olha. Pergunte. Não, eu ia contar um negócio sobre primeira vista, mas vá. Eu espero você falar, porque aí agora já me veio outra dúvida. Porque se, pelo que eu estou entendendo, se a energia da libido é a impulsionadora... A energia? A energia da libido, a energia sexual... sim, energia sexual. É a impulsionadora, então como é que o amor é a energia propulsora do universo? Porque a energia propulsora... Como é que o amor é a energia propulsora do universo, se você está dizendo aqui que é a libido, basicamente, não é ela que impulsiona? Ela é energia sexual. Então, Cochrane. quem impulsiona o movimento é essa energia. Então, o amor fica onde nessa história? Suavizado, porque ela já não tem mais características de ego e nem tampouco de vaidades. Quanto mais sutil for a intenção da cocriação que você está fazendo, mais próximo do amor incondicional, que é o amor divino, você está. Você já não tem mais interesse de ter o amor porque eu quero me sentir bem. Não tem. É o que chamam amor ágape. É o amor incondicional. Então, mais essa do que divino. é o começo e o amor é o fim. É o começo, este é o fim. A evolução, já é o último slide, já vou dando spoiler, é a evolução dessa energia sexual. A sexualidade humana, ela começa do material e vai para a sutilidade, através do exercício da gente se conhecer nessas relações, entender como é nosso papel dentro dessas relações e o uso dessa energia, que é o amor. Pode, professora. Olha esse elevado aí. Boa noite, gente. A energia sexual, ela é a energia que gera atração. Vou aproveitar e beber. E da convivência dessa atração vem o sentimento, porque o amor está relacionado a sentimento, né? E a energia sexual, ela é uma força, uma energia psíquica, que não gera emoção, no sentido que não é a emoção em si, ela é o princípio, o prazer em si. E a finalidade dela é gerar o quê? Aquilo que acontece com as pessoas quando elas se veem e se sentem atraídas uma pela outra, o desejo. A afetividade, né? E a afetividade surge disso aí. Você pode ter relacionamento sem afeto, né? E o amor, ele é resultado dessa convivência, é uma construção. O amor é o sentimento que se gera de anos e anos de convivência, né? Entendendo que a energia sexual ela está lá na base desde o início dos primeiros espíritos e encarnações, como uma energia pura e simples que faz o quê? Que gere o quê? O instinto. Então, a energia sexual ela está na base dos instintos, do que movimenta o corpo. O amor é uma construção, é um sentimento. Então, uma coisa e outra juntas, melhor ainda e mais poderoso ainda na vida para o espírito. Diga. Sobre o amor à primeira vista. Na realidade, pela teoria espírita, é uma relação que já existia em encarnações anteriores, provavelmente. Por isso despertou aquele interesse, aquela energia inicial. Por outro lado, também me fez... Os neurônios piscou um pouquinho sobre o nível da energia. Se a gente tem que ter o cuidado de sempre conservar uma energia boa, por causa da nossa psicosfera, então a responsabilidade do ato sexual é muito grande, né? Porque hoje, como a gente vê, a maioria, como o Adenal diz, o coletivo é o ato sexual com vários parceiros, várias parceiras, de uma forma que não tem essa... desregrada. Então, é uma forma que, pelo menos eu puxei isso agora, a responsabilidade que a gente tem que ter com isso, porque, de qualquer forma, a gente está exposto. Não é isso?
E pode atrair até a obsessão, não sei, foi o que... Você pulou minha aula, foi? Hein? É sério isso? É só uma provocação, é só uma provocação. Então, também é o despertar da nossa responsabilidade com isso. Porque hoje, inclusive, a gente vê os relacionamentos, tem até uma teoria, né, o relacionamento líquido. Líquido? Acho que é líquido, não é um livro, tem um livro que trata. Não sei. As relações líquidas, que hoje não tem uma profundidade como tinha, é muito superficial e atrás só do prazer, a maioria. Então, uma coisa que a gente tem que ter conservar qual é a energia que a gente está se expondo. Pois é. É isso? O convite é esse pensamento. Sim. O convite é para a gente começar a refletir como é que estão as nossas relações. Como é que nós nos comportamos nisso. Eu ia dar uma pimentada do amor à primeira vista, porque eu assisti uma palestra com Andrei Moreira, que diz que amor à primeira vista não existe. Porém, aí ele deu lá, né? Isso é para a gente ficar pensando. Aí ele falou lá que, normalmente, o amor à primeira vista, quando a gente olha para o outro, a gente enxerga muito do que a gente deseja. São nossas projeções. Uma mulher ver no homem o ânimo, o arquétipo masculino que ela tanto deseja. E aí, às vezes, o relacionamento vai se passando e você descobre que a pessoa não é exatamente aquilo que você imaginava. Então, cadê o amor? Né? Morreu, sumiu. Eu digo, nossa. E era a primeira vista. Depois ele chama de... Existe o interesse, a química, a simbiose na primeira vista. E aí, para o amor surgir, tem que ter a convivência. Isso é para a gente refletir. Isso aí vocês vão se aprofundar mais um pouquinho lá no ciclo 6. Vocês chegam lá, vocês conversam sobre essas projeções de um para o outro. Mas me chamou muito a atenção quando ele falou isso. Que eu também considerava que era só isso. Era um amor de uma encarnação passada. Mas é muito complexo, é muito mais, existem muitas variáveis que a gente não tem como dizer, é isso, o outro é outro. Todas as possibilidades são possíveis. Espera aí, deixa o coleguinha ajudar. Desculpa aí. Afinidade, porque isso já aconteceu comigo, não de mulher para homem, né? Não é, mas de outras pessoas do mesmo sexo. Sim, eu só dei um exemplo para vocês entenderem o ânimo. E outra, uma pessoa que é gay, a gente tem uma afinidade muito grande, e aí existe uma reciprocidade afetiva ali, existe um movimento afetivo grande ali. Então, aí é o que eu digo, que aí você pode dizer que seja amor à primeira vista, pode ser realmente uma relação puramente... De afinidades mesmo. De afinidade mesmo. É isso. Não é que ele falou que não existe para poder a gente pensar. Porque a gente gosta de rotular tudo. A gente gosta de dizer que é sim, sim, não, não. Isso. Mas as nossas relações são complexas. Cada pessoa é cada pessoa. Somos singularidades únicas dentro de um coletivo. A forma de pensar dela é diferente da dele, mas os dois são colegas na mesma sala. A forma como ela enxerga a aula, o bate-papo daqui, é diferente do jeito que ele enxerga. Mas todos estão no mesmo ambiente coletivo. Então, existe a complexidade. Então, quando a gente começa a entender que existe esta complexidade, as relações começam a melhorar. E a gente tem, sim, que assumir responsabilidades do que a gente faz com a gente mesmo e como a gente se manifesta dentro do coletivo. Porque tem um outro do outro lado. A aula de liberdade. Vocês faltaram minha aula, foi? É? E vamos lá. E a gente está falando de energia, não tem como não falar um pouco sobre os centros de forças, os chakras. Quem foi que falou de chakras? Foi você. Vocês vão ver mais aprofundado, eu só vou dar uma pincelada aqui no ciclo 2. Vocês vão falar sobre cada dimensão, vocês vão ter uma aulinha lá sobre chakras, vocês vão gostar. Mas aqui é só para a gente entender que os chakras é uma palavra do sânscrito que significa roda, círculo ou vórtice,
que são os centros de energia. Eles são receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual. Eles alimentam o nosso metabolismo perispiritual. É ele que, quando você começa a ser... quando a gente diz assim, eu vou realinhar meus chakras, ou seja, você vai harmonizar suas energias, para que você consiga se manifestar no ambiente de uma forma mais equilibrada. E são 7, os principais, mas o nosso corpo todo tem chakras, né? Tem vórtices. Mas o que a gente vai falar hoje é do chakra básico, ou genésio, que é onde começa, digamos assim, é onde impulsiona a energia, energia sexual, que é a força propulsora da vida. Ele é o chakra básico, ele é o mais próximo da Terra. Então, se a gente for parar para analisar, é aqui abaixo, a parte da reprodução, é onde nasce, é onde gera vida, onde você se conecta com a Terra, a vida que brota da Terra. Então, ele é a base de tudo. E estimular esse chakra é você começar a dar movimento a essa energia sexual para que ele passe para todos os outros chakras até chegar ao coronário e sair. Ele não fica só aqui. Ele tem que ser, como eu posso dizer, estimulador para todos os outros chakras, para que você consiga ter a totalidade da sua energia sexual atuando na sua vida. Então, se o nosso corpo todo é energia, a gente tem que começar a entender como é a energia que a gente tem. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente estimula isso? Certo? E o chakra básico ele é responsável pelas energias oriundas da reprodução. São estímulos criadores com vistas ao trabalho, à realização e associação entre almas. É a base de todas as relações. E aí eu trouxe uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar de Kundalini? Não? Já? Você não. Está dividido. A Kundalini ela é a movimentação dessa energia que fica no chakra básico por todos os outros chakras. É o movimento de expansão da energia sexual, que não é sexo. Não é o ato sexual para depois alguém vir aqui dizendo que eu fiz uma massagem tântrica, eu fui minha Kundalini voou. Não é isso. A Kundalini é um movimento que você faz eu achei tão interessante quando eu comecei a estudar que os hindus dizem que é como se fosse uma cobra. Ela está ali enroladinha básica e depois ela sobe por todos os chakras até a parte de cima. Então, é um movimento dessa manifestação. É quando você entende a totalidade dela, não só no ato sexual, mas quando você coloca ela em todas as suas dimensões de sua vida. No trabalho, usando a criatividade, usando as suas potencialidades nas relações, na família, com crianças, com você mesmo. É quando você consegue ir além do ato sexual. Você começa a enxergar a sexualidade como algo mais divino. Você tem uma relação com isso de forma a você sentir prazer em tudo que faz. Te impulsiona para a vida, em todos os aspectos. Eu achei interessante. Alguma dúvidas? Eu vou dizer que o ciclo 2 responde. Estou brincando. Mas é uma manifestação que ocorre tanto no físico, emocional, mental e espiritual. E aí vem a educação sexual. Eu estou bem rápido hoje, vocês não estão perguntando, eu estou indo. É o aperfeiçoamento do espírito e exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação ante a imensa gama de possibilidades de uso. Como é que a gente entende isso se a gente não começar a estudar, que é o que a gente está fazendo? Começando a entender que nós temos responsabilidades com isso, de que a gente pode ter uma vida melhor, ter um relacionamento melhor, ter uma potencialidade com o nosso parceiro de forma incrível,
quando a gente consegue equilibrar essa energia. E aí a gente começa a estudar e começa a perceber que estabelecer laços de amizade e confiança, além de favorecer a formação de valores pessoais, se torna importante quando a gente começa a entender essa energia sexual como força impulsionadora. A gente previne contra doenças sexualmente transmissíveis, que é o que a gente estava falando, a gente não é desregrado, a gente começa a entender, não é só troca de energias que podem nos prejudicar, mas também existem as doenças sexualmente transmissíveis. Permitir o planejamento familiar, construir uma família, de alguma forma, prevenir para não ter uma gravidez indesejada. Isso é uma forma, sim, de você começar a ter responsabilidade diante do ato sexual, de botar sua energia para fora. Você vai com tanto desejo que só de experimentar, só você pensando em você, você esquece do outro. Já imaginou? Aí vai o homem, aí, sem querer, a mulher também esquece de se prevenir, no impulso da química, da emoção, esquece. Olha aí uma construção que poderia ser evitada pela educação, se tivesse um pouco de discernimento, se não fosse tão pelo impulso. Então, cada vez mais a gente vai aprendendo a lidar com a nossa sexualidade, trazendo mais responsabilidade. Favorecer o desenvolvimento a respeito da diversidade, autoestima, responsabilidade. A gente, cada vez mais, respeita o outro. Eu acho que aqui falar mais dessa autoestima é você respeitar o outro. Como ele é, como ele decidiu se manifestar, como é a identidade dele, a persona dele. E como você gostaria também de ser respeitado pela sua ideologia pessoal. E aí a gente consegue ter uma vivência melhor. Permitir o amadurecimento sem traumas, tabus, preconceitos, medos, porque a gente veio de uma época cheia de tabus, cheio de ideologias que castravam. Hoje a gente é responsável pelo futuro de nossos filhos, sobrinhos, pessoas que estão do nosso lado. Nós somos exemplo de quanto mais consciência a gente tem de quem somos, mais a gente consegue fazer o mundo ser diferente. É pelo nosso exemplo. Então, quanto mais a gente estuda, a gente entende, a gente passa para o outro. Pelo nosso exemplo, pela conversa com um amigo. Aí, se acontece uma agressão com uma amiga, você já vai ter um discernimento para entender o que aconteceu com ela. Né? Se houve um outro caso ou de aborto, de estupro, de alguma coisa, você já consegue se conectar com aquela pessoa sem julgar. Porque você começa a ter respeito pelo outro, pela situação que aconteceu com o outro. E aí começa a trazer mais consciência, mais força para ela. E aí você vai começando de um em um, mudando. Aí, quem sabe, nas próximas gerações, a gente já tem uma diminuição das coisas que estão acontecendo. Porque ainda é fruto de muita ignorância com relação à vida. E evoluímos com essa energia sexual para onde? Eu disse que eu tinha antecipado. A gente evolui para onde? O que é que vocês acham? Quero ouvir, gente. Eu estou falando aqui loucamente. Eu preciso beber água. Marli. Vá, fala. Marli. É o quê, menina? Eu falei Marli, desculpa. Eu acho que a gente evolui para uma sobrevivência melhor, um aprimoramento da nossa existência, partindo da ideia de que a energia sexual ela é a cocriação, né? Ela está relacionada ao trabalho, aos prazeres cotidianos. Então, eu acho que ela é responsável por esse aprimoramento da sobrevivência do ser humano. Só isso? Mais um pouquinho? Vá. Diga. Completa, meu amigo ali. Eu estava esperando chegar no final. Está no final, né? Mais ou menos? Está no fim. Está perto do fim. Por quê? É que eu estudei, eu li o livro, e só não vi os áudios, os videozinhos que complementam. Isso eu não vi dessa vez.
e estudando, eu comecei a ter algumas dúvidas. Primeiro, por ser uma coisa, um sentimento, uma coisa assim, subjetiva, né? Eu acho dificílimo dessa aula. Né? Sabe o quanto eu caminhei. Pois é. Então, por ser subjetiva, eu já aceito qualquer colocação de qualquer pessoa. Mas eu fiquei com uma coisa em que eu fiquei assim meio travada. Se a energia sexual ela é uma energia propulsora que te facilita a desenvolver projetos, a desenvolver criações, que até interage com todos os chakras para poder desenvolver, agir, acontecer alguma coisa, né? Como é que ele é estimulado, certo? A energia sexual é mais fácil de imaginar, né? Tipo, pelo contato, por imagens, alguma coisa assim, você pode entrar na sintonia de alguma coisa que você já viveu e despertar, né, essa energia sexual. Mas se você está quieta, né, sozinha, mas você quer desenvolver um projeto, você quer escrever alguma coisa, você quer desenvolver uma proposta de trabalho, você precisa ser muito criativa, como é que eu vou estimular minha energia sexual para me ajudar a desenvolver a minha criação? Entendeu? Aí eu vou perguntar a você. Imagine aí um pintor que quer fazer sua tela. Ele primeiro vai fazer o ato sexual para depois pintar? Não entendi. Imagine um pintor. Tá. É porque a gente está atrelando a energia sexual ao ato sexual. Calma, você pediu o caminho. Estou tentando. Porque também eu estou aprendendo. Vamos juntas. Estamos juntos. Não sei tudo, não, por isso que eu disse que eu quero perguntar. Tá bom. Mas, assim, quando eu vejo um pintor que quer fazer sua pintura, ou você que está sentado, que quer fazer seu trabalho, você sentou na frente do computador e você quer se sintonizar para poder conseguir esse trabalho. Se a energia sexual ela é psíquica, é mental, como é que eu vou estimular a minha mente a fazer isso? Através do meu desejo. Você pode criar conexões, você pode colocar um ambiente. Eu estou falando como eu faço. Eu preparo o ambiente para. Então, eu vou fazer, como por exemplo, vou dar exemplo real, para fazer essa aula, que realmente é difícil. Eu coloquei como um desafio para mim. O que foi que eu fiz? Eu preparei um ambiente, coloquei a melhor música que eu poderia fazer para me estimular, para me motivar. Coloquei um cheiro agradável no meu quarto, que sintonizasse com esta energia. Fiz minha oração, isso sou eu, estou dizendo os meus passos. Fiz minhas orações e comecei. Peguei uma técnica de estudo que eu já faço. E comecei a fazer, e de repente me vi empolgada, que eu esqueci a hora cronológica e fui. Eu despertei minha energia sexual, que é a energia do impulso criativo. De repente eu tive uma ideia, daqui a pouco eu dei um estalo. Eu fiz isso, fiz aquilo e perdi o tempo, noção do tempo. Então, a forma de como você vai se conectar com isso é individual. Por isso que ela é tão subjetiva. O estímulo que, para mim, deu certo, pode não dar certo para você. Então, o começo fazer essa energia fluir é totalmente sua. É autoconhecimento. Aí que começa você saber quem é você, como você se estimula, como você vai fazer essas conexões que elas existem dentro de você. Está aí o autoconhecimento, autodescobrimento. Maria, eu sinto uma dificuldade, eu não consigo, eu sou muito negativo, eu sou assim. Busca ajuda se não consegue. Mas tudo parte do seu movimento. É você que tem que ir. Então, às vezes, não é o ato sexual que vai estimular você a fazer algo. O nosso corpo ele tem áreas
erógenas, de estímulo. Mas aquilo ali é para identificar o corpo. Mas como é que faz essas conexões também com em outras áreas? Aí, por isso que eu disse, quando você está com aquele trabalho que você faz, que você sente a maior T grande, que o corpo todo arrepia, e que você... É a mesma sensação, é o mesmo lugar. Só que você não está num ato sexual. Você está fazendo algo que lhe dá prazer, que lhe impulsiona, e de repente você está lá e vai num movimento, de repente você tem uma energia e flui. Isso tudo A gente começa a fazer associação destes lugares, porque às vezes antes a gente só está olhando de um lado. E de repente é a mesma energia, e a gente não se deu conta que é. Eu entendi. O contexto geral, eu entendo. Separar a energia sexual do ato, de tudo mais correlato, eu entendo. O que eu estava pensando era que como era que eu iria estimular a energia sexual para me ajudar a desenvolver criações, trabalho. Mas eu já entendi que a gente pode criar, né, ludicamente, de uma forma individual. Entendi, Sim, obrigada. porque é totalmente subjetivo. Entendi. É por isso que é difícil, às vezes, falar do subjetivo no complemente, meu amor. Só complementando. É complementando mesmo, porque Marie falou muito bem sobre isso do autoconhecimento. Porque, assim, a energia, ela está aí, né? Todo mundo... essa energia, ela veste do espírito. Quem é esse espírito? Você. Então, ela está aí. A questão é, para onde estamos canalizando ela? Né? Para onde estamos direcionando? É um olhar para a vida e falar assim, o que me motiva? Porque eu posso tentar me estimular a pintar um quadro e não sentir nenhuma realização com isso, porque não está no meu propósito, não é o meu desejo, não é a minha motivação. Então, parte de você reconhecer, se reconhecer e reconhecer o que te motiva de fato, né? O que te realiza para o espírito. Pode ser um trabalho caritativo, pode ser arte, pode ser esporte, pode ser trabalho, pode ser muitas coisas, né? E cabe a gente voltar esse olhar para a gente. Então, é muito individual. Porque eu posso fazer o maior esforço para tentar fazer algumas coisas e isso não vai me dar uma realização, né? Então, a primeira coisa é o autoconhecimento, é esse olhar para si mesmo. Porque a energia ela está para o espírito, ela é divina, do divino para o espírito, do espírito para o seu psiquismo e do seu psiquismo para tudo que você realiza na sua vida, de um modo geral. Só para completar, eu me lembrei, ela falou de... Peraí, primeiro ele, depois ele. Me lembrou, ela dando um exemplo, me lembrei de uma aluna que disse que ela sente o maior prazer em ser contadora. É o que movimenta, o que faz ela acordar de manhã cedo e se levantar e ir. É a realização pessoal dela ser contadora. Que a gente falou de artes, mas uma coisa contábeis, áreas exatas. Que a gente sairia correndo, amanhã sairia correndo. Mas ela sente a maior felicidade, o maior prazer, realização de estar ali. Ela está ali 100%, ela se doa, ela vibra ali. Espera aí, câmera cá? Diga. Dentista. Eu sou dentista, você falou isso, eu ia falar outra coisa. Mas quantas vezes eu ouço no consultório, Maria, como é que você tem prazer em trabalhar com isso aqui? Eu respondo, graças a Deus que tem alguém, né, que gosta disso aqui, porque senão que ia ser de você, ia ficar... Ainda bem que eu gosto muito e saio de casa motivado para trabalhar. E eu ia falar, mas Laísa falou muito bem, quando eu vim para cá, eu vim pensando também que o tema da aula, quando eu li, eu pensei que eu ia falar de sexo apenas. E eu entendi, não, assim, de uma forma relacionada à espiritualidade. Não li o capítulo. Mas eu saio daqui entendendo assim, que a energia sexual ela pode estar numa avó que prepara um bolo para esperar os netos, pode estar num poeta que senta no quintal para escrever um texto, num compositor que vai para... Eu tenho um amigo que é compositor e eles alugam um grupo, alugam uma casa de praia, fica um mês lá em Goiânia, que o pessoal do sertanejo e tal, fica um mês lá, porque eles ficam no nadismo, né, o ócio criativo. Eles ficam lá
passando aquele tempo. Quer ver outro exemplo? Um cachorro, quando encontra o seu tutor. Aquela energia que ele fica, você vê às vezes até se urina, ele fica abanando o rabo e tudo. Tudo isso eu entendi saindo daqui agora, que são energias sexuais que rodam, né, a vida. Né? E vai passando, digo. E aí, quando a gente vê essa extrapolação toda de ir para lá para o cachorro, para o dentista, para o contador, aí eu digo, por que essa aula chama energia sexual especificamente? Uma boa pergunta. É isso. Você não está ajudando com o microfone. Dê a coleguinha aí para. Porque o sexo, e é justamente essa a principal objetivo da aula, é entender que sexo e sexualidade é natural, é divino, é da vida. Por muito tempo, a gente canaliza apenas e associa apenas ao ato sexual e, ainda por cima, associa isso a algo impuro, né? Punitivo, é pecado, que historicamente, um contexto que a gente vivenciou, né? De religião, de punição, de passível de ser... de você ser impuro, né? E a ideia é a gente entender a sexualidade como algo natural da vida. Mesmo o sexo em si é natural. É natural porque é dali que nasce um ser humano, é natural porque dá prazer, e dar prazer é importante. É importante para o espírito ter prazer na vida, né? E as nossas primeiras encarnações, esse sexo, esse prazer, foi de suma importância, esse contato com a matéria foi de suma importância para o espírito entender o que é prazer, né? A questão é voltar para aquilo que a gente construiu como algo impuro e mudar esse olhar do sexo como algo impuro para a gente entender que energia sexual é a energia da vida. Então, não é o nome da aula, é o nosso olhar, né? Esse André Moreira, que tem um livro muito interessante ele estuda muito sobre sexualidade, ele é espírita, ele fala assim, quando a gente vê um rio poluído, a gente nunca imagina a nascente dele, porque a gente já poluiu, a gente já fez tudo quanto é esgoto naquela parte poluída do rio, e você nunca olha para o rio poluído e pensa assim, lá na nascente ele é limpo, ele é puro, né? Mas a energia sexual é essa nascente, ela é uma energia pura, divina. Nós que equivocadamente usamos como viciação, porque não sabemos lidar com o prazer, né? E aí começa com a viciação. Aquele prazer do início, que é o único que eu reconheço enquanto instinto, torna-se um vício. Aí vem as questões de poder, as questões de, né, que fazem parte do evoluir do ser humano. É natural que o ser humano tenha vivenciado tudo isso pela ignorância, né? E aí a abertura agora é a gente olhar para ela de uma forma diferente. Então, é a forma como a gente vê e não o nome. Uhum. E o interessante disso é que a gente começa a olhar para trás e ver hoje o quanto essa energia, digamos assim, a energia sexual do nome em si, ele começou a mudar. Hoje, se a gente for parar para pensar, digamos lá no progresso da humanidade, né, o progresso do espírito, a gente está chegando num ponto que a gente não precisa necessariamente do ato sexual para procriar. Então, começa a gente a pensar como é a nossa relação sexual. Hoje, ela já não é essa finalidade de procriar. É outra coisa. A gente começa a entender que a gente não precisa mais de artifícios que antigamente eram de suma importância. Aí me lembra que a gente antigamente tinha que arar a terra, hoje tem uma máquina que faz isso. Então, cada vez mais o ser humano está caminhando para uma intelectualidade espiritual e um entendimento de sua relação com o mundo. Isso também faz parte, a relação sexual também faz parte deste processo. É como a gente agora está começando a mudar uma fase mais espiritualizada, né? É uma inteligência espiritual das nossas relações, que já não são mais braçais, não são mais voltadas para a matéria, elas começam a ter outras relações, outros entendimentos, consciência.
Diga, meu gato. Tem a ver também, que por mais que seja intelectual, e a gente vê na própria história, a ignorância lhe puxa. Aí, Ainda como existe. o nosso colega odontólogo aqui falou, né, a diferença do sexo e do erotismo. Sim. Né? E chega a todo um contexto, e sobre o tratamento de energias, profissões, às vezes você, no seu processo de refazimento, vocês têm que se recolher, e a gente vê isso, eu estou lendo um livro muito bom, que é Paulo de Tarso, ou Saulo. Paulo Estevão, desculpa, é que fala da vida de Saulo. Né? Da mesma criança, adorei esse livro. É muito profundo ele. São histórias e vivências. Tá me ajudando a sair um pouco da ignorância. Está me ajudando muito. E tem um momento do livro que ele faz uma reflexão sobre a necessidade de você se retirar. Ele passou 3 anos no deserto para poder se refazer e voltou à sua profissão de judeu, né? O que é de artesão. Ele abandonou, que ele era o doutor da lei, abandonou e foi se refazer nos primórdios da vida dele para poder readquirir aquela energia propulsora e voltar. E ainda passou um bocado de tempo de molho, né? Para poder se refazer. Então, às vezes, como nossa irmã estava falando, de onde eu vou tirar? Às vezes é preciso você sair daquele contexto, se recolher, fazer um processo de refazimento para poder voltar. Isso se chama autodescobrimento. Sim. É quando você começa a olhar para si, começar a se analisar, não necessariamente você precisa se recolher, sair, né, como ele que foi para um outro local. Mas você ali, você e sua mente. Você precisa, às vezes, dar um tempo de não estar em tal lugar, para poder ter uma visão de fora, para poder enxergar. Isso é importante. E aqui eu trouxe os tipos de amor e a gente acabou praticamente falando isso. Essa evolução que a gente tem da nossa ignorância, que antes a gente achava que era de uma forma, e ela vai evoluindo. Então, antes a gente tem a nossa relação pornéia, são termos gregos, que é do pornô, do prazer do ato sexual em si. Isso era estimulável, isso é estimulante. Mas aí a gente vai aprendendo com o tempo e aí depois começa a vir o eros, que é das relações, é o amor, o casamento, o heter, realmente, eu não quero só o ato sexual por prazer, só para mim. Por isso que ele fala que é egoísta. Ele só está olhando para ele, o prazer é meu, eu não quero saber se você está preocupado ou não. Isso a gente vê, isso muito, um exemplo que foi até Andrei que deu na palestra, da criança, quando ela está amamentando. É o amor mais egoísta que tem, porque ela só está pensando nela, ela não está pensando, mãe, a senhora está cansada, eu vou mamar, eu vou dar um tempinho para a senhora se refazer para poder eu mamar. Não, eu digo, eu quero. É o amor mais egoísta. Eu estou falando fisiologicamente, ela deseja, ela não tem uma racionalidade ali. É o desejo. Quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente vai para o eros, a gente começa a entender as relações, eu desejo estar com tal pessoa. Aí a gente tem a troca, a química, é o amor à primeira vista. A gente entende que existe um ânimo-ânima, uma projeção que se conecta e casa. E depois a gente vai para o amor filia, que é o amor já indo mais... a relação sexual, digamos assim, do ato em si, já não é mais tão importante. Já é mais o convívio, a amizade, o entendimento. Normalmente, casais mais antigos, com um longo casamento mais longo, eles entram mais nesse estágio. É família. Filia, sim. Que é mais esse amor mais sutil, que não tem mais a atração sexual como base, digamos assim. E a evolução vai indo para a ágape, que é o amor incondicional. Quando você coloca seu impulso da sua energia sexual para tudo. Já não é mais só o casado, não é só mais a amizade. Já é um amor realmente começando a ter sentido ali. Ali você já começa a co-criar, você já não está pensando mais em si, você já não está mais sendo egoísta, você já está indo mais pensando no outro do que em si.
E aí vai ampliando. Mas isso é um exercício. A gente acha que ainda está meio longe ainda disso. Mas a gente sabe que é possível. Né? Então, isso é que é o bom. A gente sabe que dá, existe. E a gente corre atrás. Antigamente, a gente não tinha essa certeza. Hoje, a gente tem, porque a gente está estudando, ampliando a consciência. E começa a fazer sentido tudo para caminhar. E aí eu trago essa mensagem para vocês sobre a energia sexual tirada do livro Vida e Sexo, que diz: quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma do que de corpo para corpo, então teremos vencido a batalha contra os desvios de conduta afetiva. A gente já não vai ter tanto egoísmo imperando, não vai ter mais uma castração, já não vai ter mais uns impulsos de poder sobre o outro. A gente já começa a enxergar espírito para espírito. A gente já começa a ter essas relações. Porque todas as outras leis não é separado, é tudo junto. E a gente vive essa energia junto. Eu trouxe a flor de lótus porque, para mim, é um significado interessante. Ela nasce do lodo, em busca do sol. Ela tem uma energia que busca aquela luz. Então, busquem a luz de vocês, que é a consciência. Coloquem a potencialidade de vocês para fora. Coloquem a singularidade de vocês, a energia propulsora de vocês. Comecem a dar movimento. E sejam tão belos quanto a flor de lótus é, em meio, às vezes, das coisas ruins, que não está assim tão bonito, mas vocês são bonitos. Muito obrigada a todos. Boa noite.